A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a irmã Michele e hoje estou trazendo aqui no canal a irmã Daiane. Como os irmãos já sabem, o Senhor a usa em sonhos, em revelações. E no mês passado, no mês de julho, o Senhor mostrou um sonho muito profundo à irmã Daiane. E depois dela ter me relatado esse sonho, nós meditamos muito sobre isso, nós oramos muito e depois que nós começamos a ver os últimos acontecimentos, como terremotos em vários lugares, furacões, destruição, nós começamos a perceber que realmente esse sonho da irmã Daiane é um sonho profético, é algo que o Senhor revelou a ela e eu creio que são sinais do fim. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai mostrar ainda muitas coisas aos seus servos. Ela teve um sonho com a China, o Senhor falava, no sonho que era sobre a China e o Japão, e por isso que eu estou trazendo a irmã Daiane aqui no canal, e ela vai contar para os irmãos qual foi esse sonho que ela teve. A paz a todos os irmãos, eu me chamo Daiane e eu tive um sonho muito impactante no dia 7 de julho deste ano de 2026. Eu sonhei um sonho onde eu estava em uma cidade e naquela cidade tinham muitas casas, apartamentos e tinham muitas casas pequenas também. E naquele lugar chovia muito, era uma chuva muito forte mesmo. E ali eu via pessoas andando de um lado para o outro, desesperadas. Muitas pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, e ali naquele local chovia demais. Era uma chuva muito forte, com muita tempestade, trovões, e ali aquela chuva entrava dentro da casa daquelas pessoas. E elas começavam a se desesperar, e ali elas caíam no chão e pediam ajuda, socorro, socorro. Mas aquela chuva era uma tempestade muito forte. E ali começou a chover tanto ao ponto daquela água, daquela chuva cobrir todas aquelas casas que estavam naquele lugar. E ali eu olhei para aquela cidade, para aquelas pessoas naquela situação, e ali eu disse: que lugar é esse aonde eu estou? Então veio sobre mim uma voz com muita autoridade, uma voz muito tremenda, e ali começou a falar aos meus ouvidos e disse: esse lugar aonde você está, esse local, eu vou trazer um acontecimento nesse lugar, e esse lugar é China e Japão. E ali eu comecei a olhar para aquele lugar, para aquelas pessoas, e aquela voz veio com uma voz de muita autoridade, como se viesse me trazer uma mensagem muito especial da parte do Senhor, algo muito sério. E ali naquela voz de seriedade, me falou com essas palavras: este lugar aonde você está, eu trarei este acontecimento porque essas pessoas estão criando algo para saber o que está dentro do ser humano. E isso está me entristecendo. E naquela hora eu ouvi a voz de Deus, como se fosse mesmo de um trovão, algo como se ele tivesse muito zangado, e ali ele falava aquelas palavras para mim. Quando eu acordei, eu comentei este sonho com a irmã Michele. E no outro dia, eu vi muitas notícias falando que houveram chuvas e tempestades e destruição em algumas regiões da China. E naquele momento eu lembrei do sonho que eu tive, de todos aqueles acontecimentos que eu vi no meu sonho, exatamente aconteceram naquele lugar da China. E hoje, depois de tudo aquilo que eu sonhei, todas as coisas que começaram a acontecer no mundo, e eu vi que tiveram muitos acontecimentos ali também no Japão, aonde tiveram terremotos, chuvas e muitas outras catástrofes, não é, Michele? Exatamente, irmãos. Eu quero, a irmã Daiane, ela já contou o sonho,
mas até gostaria de trazer à memória dela algumas partes do sonho para que fique assim, para que os irmãos possam entender claramente. E uma coisa que eu gostaria que ela repetisse novamente aqui, que o senhor falou para ela, que ele traria um acontecimento, e Sim, ele cita dois lugares, que era China e Japão. sim, E ele fala o motivo que exato. viria tal acontecimento, que depois nós entendemos que esse acontecimento era algo muito grave, que seria muita destruição, como aconteceu no Japão, inundações, como aconteceu na China. E Deus falou para ela algo muito interessante, que essas pessoas, que eu acredito, né, China, Japão, eles estavam criando algo, né, irmã Daiane? Sim, Eles estavam estavam. criando algo para saber o que tinha dentro do ser humano. Era mais ou menos isso, né? Sim, eles estavam criando algo para descobrir o que tinha dentro do ser humano. Isso. E ali Deus estava com muita ira daquilo que eles estavam criando, fazendo, e ali Deus trouxe aquele acontecimento. Então, olha só, irmãos, acho que isso é a parte mais forte do sonho dela, porque veio essa voz do Senhor e ele explicou para ela que essas pessoas, eles estavam criando algo, né? Algo que está ligado ao ser humano. E nós sabemos, irmãos, que a China, ela já se desenvolveu muito tecnologicamente. Acho que é um dos países que mais avançou tecnologicamente é a China. Mas como todos nós sabemos, tudo há um limite. Tem coisas que o ser humano ele não vai conseguir ultrapassar. E eu acho, irmãos, que a maior barreira somos nós mesmos, é o ser humano. É você saber lidar com a morte, é você saber lidar com tantas outras questões que o ser humano nunca vai descobrir algo que passa daquilo ali. Mas eu acho que eles estão concentrados nessa limitação que o ser humano tem. E eles querem descobrir algo sim, talvez até algo diabólico e algo mesmo para revolucionar o mundo. A China já está desenvolvendo milhares de robôs e cada vez mais esses robôs eles têm tentado com que esses robôs fiquem parecidos com os seres humanos, tenham sensações e pensamentos, né? No caso, ele entender como esses robôs eles podem até mesmo interpretar a forma que o ser humano vive. E isso nós sabemos que tudo há um limite, irmãos. Há um limite. E o Senhor falava que ele estava muito irado. Eu trouxe algumas coisas aqui que eu pesquisei sobre a China e o Japão. Tem algo muito interessante sobre o Japão, porque eles vêm utilizando robôs em templos budistas. Os irmãos podem até procurar no YouTube, vocês vão ver que vai ter vários vídeos falando sobre isso, que os japoneses eles desenvolveram robôs para atuar em templos budistas já há alguns anos. São matérias aí de 7 anos atrás que já existia isso, e um dos mais conhecidos tem um nome aqui chamado Mindar, que é um androide que faz sermões budistas em Kyoto. Em 2026, surgiu também um outro robô, também treinado com textos budistas para conversar com visitantes e transmitir ensinamentos espirituais. A ideia é ajudar a preservar tradições religiosas em um país que enfrenta envelhecimento populacional e diminuição do número de monges. Então, olha só, irmãos, que notícia assim que chega a chocar, porque eles já estão usando robôs para serviço espiritual. Imagina, a pessoa vai ali num templo budista e ela se consulta com o robô. O robô vai fazer todo o trabalho de um monge. O robô ele pode fazer futuramente o trabalho até mesmo de um padre, de um pastor. Nós sabemos, né, irmã Daiane, que já tem muitas pessoas se consultando com o chat GPT, fazendo terapias em chat GPT e conversando com o chat GPT como se fosse um ser humano.
E até mesmo, já foi até mesmo notícias que têm vindo a nós, que já a inteligência artificial já está desenvolvendo, por exemplo, pessoas que já morreram na família, entes queridos, parentes que já morreram, e a inteligência artificial ela recria essas pessoas, o jeito que a pessoa fala, o que a pessoa gostava de fazer, o grau de intimidade que ela tinha, se é pai, se é filho, se é avô, e essa pessoa que já morreu, eles recriam para falar com o parente. Olha só, e a pessoa muitas vezes que está ali debilitado, que está se sentindo sozinho, eles conversam com essa inteligência artificial como se fosse um parente que já faleceu. E é a mesma coisa, irmãos, quase você está conversando ali com mortos. E a Bíblia, ela proíbe isso. Mas é uma coisa que a própria inteligência artificial já está criando. Então, para nós vermos aí como está ficando o nosso mundo, a China também já está desenvolvendo robôs para atuar no exército. Né? Os robôs eles têm uma capacidade enorme de poder acessar um armamento, sabe, irmão? São coisas obscuras, terríveis que estão acontecendo. E há algo, sim, eu creio que há algo ali em secreto com a China. E o senhor falava também do Japão, coisas que ainda a mídia não sabe, mas que eles estão criando, né? Eles já criaram até um sol artificial. A China já criou um sol artificial e eles dizem que esse sol vai começar a funcionar a partir de 2030 e que ele vai trazer ali energia elétrica. Então, para os irmãos verem como tudo está avançando. E agora, esses terremotos, né? Tivemos um muito grande na Venezuela, na Colômbia, e muitos outros lugares, no Japão. E foi exatamente assim, irmãos. Depois que a Daiane teve esse sonho, começou tantas coisas, né? Nós sabemos que também teve em outros países, mas o que o Senhor revelou para ela foi sobre a China e o Japão. Então, o Senhor deixou assim muito claro aonde ele iria ali vir esse acontecimento que é falado no sonho e tem uma causa. Então eu creio, irmãos, que as coisas elas não acontecem por acaso não. Essas destruições que estão acontecendo, nós temos orado muito, né, pelos irmãos que moram ali na Venezuela, que moram na Colômbia, que moram no Japão, seja em qualquer lugar que for, nós temos que orar pelos nossos irmãos, porque nós sabemos que qualquer desgraça, qualquer coisa negativa, nós sabemos como impacta isso, né? Mas nós estamos orando pelos nossos irmãos, mas nós temos que saber que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. E nós não queremos alarmar os irmãos, vir aqui e falar sobre destruição, que vai acontecer isso e acontecer aquilo. Eu, particularmente, eu sou muito cuidadosa quanto a isso. Sempre o Senhor está revelando coisas, mas nós temos muito cuidado quando nós trazemos algo aqui no canal, nós sempre oramos antes e vemos se realmente é algo que o Senhor está, realmente o Senhor está mostrando, que é algo profético. E aí eu sempre trago aqui no canal para os irmãos, mas nós sabemos que nós estamos chegando no tempo do fim. Eu gostaria que a irmã Daiane também, né, lesse um versículo para nós. Sim. Para fazermos aqui uma meditação na palavra do Senhor. Todos esses acontecimentos que estão acontecendo, o tempo está se passando tão rápido, nós vemos quantas coisas estão acontecendo no mundo e tudo isso Deus já nos deixou na sua palavra. Ele diz que muitas coisas aconteceriam antes da sua vinda. Então nós devemos estar sempre próximos ao Senhor, não com medo das coisas que estão acontecendo, mas se apegando a cada dia mais ao Espírito Santo de Deus, entregando a nossa vida ao Senhor. Eu quero deixar um versículo bíblico que está em Mateus, capítulo 24, verso 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos
em particular, dizendo: Disse-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Enquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Exato. Olha só, irmãos, essa é uma palavra muito poderosa, porque nós vemos aqui que os próprios discípulos, eles perguntaram para o Senhor, quando seria o fim do mundo, o fim de todas as coisas? E o Senhor, ele dá aqui uma série de sinais, né? Como a Daiane leu, diz assim, virão muitos em meu nome. Então, a primeira coisa que nós temos que estar atentos, irmãos, é que virão muitos, né? Se dizendo Cristo, e não serão falsos profetas. Outro sinal que Deus dá aqui, ouvireis de guerras, rumores de guerra, irmãos. Olha, ainda nós temos aí guerras que estão acontecendo. Está acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu já trouxe um sonho ligado à Ucrânia que está no canal. Você que não assistiu ainda, procure aqui nos vídeos. É um sonho que o Senhor me deu há muito tempo atrás já. Não lembro agora qual foi o ano exato, mas eu trouxe aqui para os irmãos. E essa guerra ainda está em curso. Nós sabemos que a Rússia ainda está tentando tomar os territórios da Ucrânia. Outra guerra também que está acontecendo é ali no território entre Israel, o Irã, agora os Estados Unidos também está bastante envolvido. E nós sabemos que tudo isso são sinais, sim, da volta do Senhor. Aqui diz, rumores de guerra. E ele diz, olhai e não vos assusteis. Então, irmãos, você que está assistindo esse vídeo, que tem visto todas as coisas que estão acontecendo, acho que esse ano está assim, deixando muitas pessoas apavoradas, assustadas. A Bíblia diz, olha o que o Senhor diz para os seus servos, não vos assusteis. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é um sinal do fim. O Senhor já diz tudo o que ia acontecer. E às vezes nós olhamos e nós não entendemos, mas exatamente isso que o Senhor falou. Não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Sabe o que é necessário, irmãos? Para que o Senhor venha, para que o Senhor nos leve para a sua morada eterna. Mas ele diz, ainda não é o fim. Então, irmãos, eu sei que vai ter muita gente vindo na internet, em muitos lugares, marcando datas para a vinda de Jesus, mas nós não podemos fazer isso, porque o Senhor não deixou data, mas o Senhor nos deu sinais. Ele nos deu sinais das coisas que vão acontecer. Então nós temos que estar pegados a isso, aos sinais, porque ele mesmo já falou. Ele virá como ladrão, né, irmã Daiane? Ele disse isso. Sim. Ele virá como ladrão, então ele não deixou data. E se ele virá como um ladrão, é porque ele vai pegar muitos de surpresa. Será? Eu creio que vai ser numa hora que ninguém estiver esperando. Ninguém vai estar esperando. E é nesse momento que o Senhor vai voltar. Eu vejo muitas pessoas dizendo, porque desde 20, 10 anos atrás, falam que Jesus vai voltar. Exatamente. Há muito tempo o Senhor fala que vai voltar. E aí, irmãos, que muitos se enganam. Porque quando muitos desanimarem, quando muitos acharem que nunca chegará o tempo do fim, é exatamente nessa hora que o Senhor vem para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Aqui também está escrito, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremoto, olha o que o Senhor fala, terremotos em vários lugares. E olha o que está acontecendo, irmãos. Exatamente isso, terremotos em vários lugares.
Então, eu sei, irmãos, que às vezes nós ficamos um pouco assustados, com o nosso coração ansioso sobre esses acontecimentos, até mesmo aqui no Brasil. Foi sentido já tremores em alguns lugares e muitas destruição através de chuvas, vendavais, essas coisas. E nós sabemos que isso vai se intensificar aqui no nosso país. Mas eu digo algo aqui para os irmãos. A partir de agora, irmãos, isso eu já falei em muitos vídeos aqui. O mundo não vai ser mais o mesmo, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. O Senhor está voltando. Aquele que está longe tem que voltar para o Senhor. Né? Às vezes eu vejo muitas pessoas assim se sentindo fracas, muitas pessoas que a gente tem orado, né, irmã Daiane? Sim. Pessoas que têm comentado que estão se sentindo fracos na fé, que não conseguem voltar para o caminho do Senhor. E eu digo, é hora de se firmar com o Senhor. Porque o inimigo ele vai lutar mesmo contra a nossa salvação. Se fosse algo fácil, irmãos, mas não é. O Senhor disse que para entrar no reino de Deus a porta é estreita. A porta é estreita. Porque o que significa a porta estreita? Significa a renúncia. Para você entrar no céu, tem que haver alguma renúncia da sua vida para agradar o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos pede. Mas nós não devemos estar assustados, irmãos, porque para o crente nós ainda temos que nos alegrar. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo que está muito próximo da vinda do Senhor. Amém, irmãos? Então, esse foi o sonho da irmã Daiane. E eu creio que ainda muito mais coisas vai acontecer referente à China, Japão. São países aí que, principalmente a China, que eu acho que a China é um país que vai estar muito assim no cenário internacional, porque a China ela persegue cristãos, os irmãos sabem disso. É um país que tem todo um pensamento comunista. Os irmãos conhecem a história da China, como a China foi sempre um país assim que perseguiu e que persegue ainda muitas pessoas. Mas eu creio assim que a China ela deve ter um plano. Ela deve ter um plano assim, mesmo de controle sobre as pessoas. Muitas coisas de lá já estão sendo copiadas, né, como pagamentos através da mão, controle, tantas outras coisas que eles têm desenvolvido justamente para isso, porque há um objetivo final. Mas se você estiver, irmão, na palavra do Senhor, se você estiver andando na presença do Senhor, nós ainda nos alegramos, porque nós vemos que a vinda do Senhor está próxima. O Senhor possa te abençoar através desse vídeo, te dar força para que você continue cada vez mais nos caminhos do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.